Olá, seja bem-vindo para mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando com a gente todas as edições. Hoje o nosso programa vai ser muito legal. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você sabe o que é um devocional? Sabe como fazer o seu devocional? Sabe que existem várias formas, vários momentos para fazer o seu devocional e vários tipos de guias que podem nos levar a fazer o nosso devocional. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com Edilson Freitas. Ele é diretor em Ministérios Pão Diário e ele veio aqui para nos explicar sobre esse assunto. Seja bem-vindo mais uma vez ao Vida e Atitude, Edilson. É sempre uma alegria, Clarice, a gente participar e estarmos aí falando de assuntos tão relevantes como esse, né? Verdade. Edilson, tem pessoas que não sabem o que é um devocional. Dias atrás eu ouvi alguém comentando assim, o que é um devocional? Vamos explicar para quem ainda não conhece, não sabe muito bem, o que é um devocional? Então, devocional é a coisa mais importante que existe. O devocional é a melhor parte do seu dia. Vem da palavra devoção. Então, é o seu momento com Deus. Então, quando eu digo, vou fazer um devocional, eu vou estar no meu momento com Deus. Por isso, o melhor momento do dia, né? Que é quando você tem aquele tempo a sós ou em grupo para pensar nas coisas celestiais. Legal. É um tempo que a pessoa vai dedicar, então, né? Especial para as coisas celestiais. Isso daí, é um tempo que você separa no seu dia, na sua vida, assim como você separa um tempo para tomar um bom café, você separa o tempo para almoçar, e aqui no Brasil nós somos bons nisso, né? Oh. As empresas, alguns separam 2 horas para almoçar, para jantar 1 a 2 horas, um café da manhã, alguns fazem corrido, mas eu, por exemplo, gosto de tomar meu café, levanto às 6 para das 7 às 7h40 tomar um café tranquilo, conversando, né? Nós estamos falando aí de alimentar o corpo. Esse tempo com Deus é o tempo que se alimenta a outra área da sua vida. É o tempo que você alimenta a sua alma, o seu espírito. E olha como isso é importante, Clarice. Se você ficar um dia inteiro sem se alimentar, você vai se sentir fraco, né? Você vai, de repente, ter alguns problemas de saúde. E é a mesma coisa na área espiritual, né? Se você não ter um momento a sós com Deus, você vai ter algumas áreas da sua vida debilitada, porque você não vai estar se alimentando, se nutrindo de coisas que são super importantes nessa relação com Deus. Sim. E será que como o alimento funciona na nossa vida? Porque o nosso alimento ele tem um horário certo, né? Nosso alimento físico, digamos assim, tem que comer em determinados horários. Será que o devocional tem que ser assim, com essa questão de horário, tudo certinho ou não? Como Essa funciona? questão hoje é bem interessante, né? Porque houve um tempo em que as pessoas, as famílias tinham mais tempo juntas, né? Agora nas cidades grandes você tem aquele pouco tempo às vezes para chegar no trabalho, você perde muito tempo, você tem horário estabelecido para trabalhar, o horário para chegar em casa, alguns fazem faculdade, então ele varia de pessoa para pessoa. Você não é necessariamente você dizer, olha, todos os dias eu vou separar 1 hora para o meu devocional. Seria fantástico, porque você se alimentaria mais tempo, você teria mais tempo na presença de Deus, você conseguiria ter uma vida espiritual de altíssima qualidade. Mas tem pessoas que têm 10 minutos, 15 minutos, né? Porque o devocional, na verdade, a nossa vida espiritual ela é constante. Né? Durante todo o dia, no meu trabalho, nós estamos gravando aqui um programa, de repente uma pessoa que está assistindo agora está fazendo um alimento, ou está respondendo um e-mail e ouvindo o programa, a televisão, mas a nossa vida espiritual ela é constante, mas é super importante você separar um tempo para você refletir e se alimentar. Né? O casamento, né? Nós somos casados, você é casada, né, com o Bira, eu sou casado com a Vivian, ele precisa disso, nós precisamos nutrir, a gente precisa conversar, conhecer um ao outro, né, fazer coisas juntos. E falando de vida espiritual também é preciso, né? Então nós vamos à igreja, né, aos domingos, de repente há uma reunião de uma célula ou em algum grupo, mas às vezes isso é de uma vez, 2 vezes por semana em virtude da correria. Mas esse tempo diário que eu posso estabelecer
um tempo de 10 minutos pela manhã, eu posso estabelecer 2 períodos, um pela manhã, um pela tarde. O importante é que seja um tempo gostoso, um tempo nutritivo, onde você aprenda de Deus, onde você aprenda algo para a sua vida. E isso que eu gosto muito do tempo devocional, de usar guias devocionais, porque aí você cada dia pode aprender uma coisa. O que eu aprendi ontem? O que eu aprendi hoje? Né? E você vai tendo esse crescimento, né? Você vai crescendo espiritualmente. Que legal. Agora você falou em guias, né, que levam a gente ao devocional. Tem um devocional certo para cada idade? Fale um pouco para nós sobre esses diferentes tipos. Então, eu gosto muito de devocionais. Eu tive um privilégio de nascer num lar cristão e minha mãe lia todos os dias devocionais para mim. Então, que legal. a gente se juntava, ela lia, e quando eu fazia universidade, eu chegava cansado em casa, meia-noite, ela pegava e ia do lado de pé da minha cama, eu querendo dormir, ela lia o devocional em voz alta para mim, né? E eu aprendi a gostar muito de devocional. Então eu leio muitos, muitos mesmos. E o Brasil hoje ele é bem rico em devocionais, tem diferentes opções, né? É super interessante a pergunta que você fez, se tem faixas etárias. Sim, hoje é possível você ter devocionais para crianças de 3 a 5 anos, de 7 a 10, de 9 a 12, para adolescentes, para jovens, porque vai falar da realidade deles, né? Daí você tem o devocional para a família, você tem o devocional para a família para quem está iniciando, você tem o devocional para a família, para aquela família que já tem um tempo de maior, né, que já conhece a Jesus há algum tempo. Você tem devocionais super profundos mesmo, assim, para líderes, para pastores, pessoas que entendem muito da Bíblia, devocionais para a terceira idade. Então, qualquer pessoa que estiver assistindo agora vai ter o devocional certo para ela. Claro que o devocional para a família ele é super interessante porque ele fala de temas que valem para todos. Né? Quando você está lendo, por exemplo, nós trabalhamos no devocional Pão Diário. O Pão Diário é o devocional mais lido no mundo. São 60 milhões de cópias por ano que são distribuídos. Nós estamos aí em 156 países. Então é super legal porque você tem o mesmo devocional, um chinês lendo, um árabe lendo, um indiano, um americano, um africano, um brasileiro. E nós temos escritores brasileiros, temos escritores africanos, asiáticos, de todas as nações. Então você pensa o nível de aprendizagem que você pode ter diariamente. Fantástico. Né? Ontem eu li um devocional que um asiático escreveu. E ele falava sobre era uma menina contando de como ela foi visitar um idoso, né? E ela chegou lá, o idoso estava na cama. Então ela começou a falar de Jesus para ele. E ela dizia que Jesus amava aquela pessoa. Né? E que depois nós teríamos uma nova vida, nosso corpo seria restaurado, as coisas seriam todas diferentes. E no final, quando terminou o tempo dela ali da visita, ela mencionava para aquela pessoa que teria uma nova vida, né? Então, e ela pediu para tirar um selfie, e aquela pessoa disse, nossa, se você conseguir me sentar naquela cadeira para tirar um selfie, eu já tenho uma nova vida agora. E ela tirou um selfie, né? E ela aprendeu algo. E quando eu li aquele devocional, eu falei, olha que legal, né? Eu tenho uma pessoa que está levando a palavra de Deus, tem uma pessoa que está recebendo a palavra de Deus. E eles estão refletindo sobre a vida, eles estão refletindo sobre o momento, estão se refletindo sobre várias coisas. Então, cada devocional, cada mensagem, uma experiência de diferentes pessoas, eles vão trazer diferentes experiências de vida deles, que é o caso do devocional Pão Diário, né? Que ele trabalha com temas contemporâneos, né? Desde tema como sofrimento, como perdão, como casamento, criação dos filhos, sobre estudar. Então é sempre uma aplicação, né? Um texto bíblico que faz você refletir sobre aquilo que você deveria fazer, o que você pode aprender sobre aquilo. Clarice, e é fantástico, a gente recebe milhares de cartas em todos os lugares do mundo e são cartas assim de pessoas falando como mudaram a vida delas. Que legal, conta pra gente algumas Então eu recebi, histórias. por exemplo, essa semana, uma carta de uma esposa de um pastor que mora nos Estados Unidos, brasileira, e ela mencionava que quando ela se converteu, ela ganhou um livro devocional
logo de cara, né, para que ela pudesse começar o tempo de crescimento. E ela falou que ela foi aprendendo coisas e coisas e coisas, e o pão diário faz parte da vida dela há 20 anos, Que desde aquela lindo. época. E que os filhos dela foram educados através do devocional. Então ela lia com os filhos o devocional normal da família, e ela, como já tem uma vivência, fazia uma aplicação para os filhos. Eu tive uma outra carta que nós recebemos de uma moça que ela estava tremendamente decepcionada com Deus, ela estava com depressão, porque a mãe dela era uma pessoa muito cristã, que amava muito a Deus. Só que a mãe dela morreu, e de uma maneira assim, com uma doença muito grave, sofreu bastante. Então ela ficou muito decepcionada com Deus. Só que depois de 2 anos da casa fechada e ninguém mexeu em nada, eles resolveram ir lá e limpar a casa, tirar as roupas. E quando ela abriu a escrivaninha da mãe dela, tinha um devocional pão diário. E todos os dias tinha marcados com aquela caneta em amarelo frases que a mãe dela lia e pensava, isso daqui eu quero guardar para mim. E ela começou a ler aquilo porque ela queria se aproximar da mãe dela, ver o que a mãe dela tinha lido. E ela sentiu uma tremenda tranquilidade, ela voltou para Jesus e ela mandou essa carta dizendo, olha que bacana. Que história né? incrível. Como que transformou o conteúdo é isso, é a coisa mais fantástica que existe. Né? Você pegar e querer saber sobre algo, você pegar um livro, você ler e você aprender sobre aquilo. Às vezes, de uma pessoa que está há 20 anos vivendo aquela situação e você lê em 1 hora ou em 10 minutos e você saber o que aquela pessoa durante 30 anos, 10 anos desenvolveu. Então é conhecimento, não tem preço, Clarice. Fantástico, conhecimento profundo, né? Aproximação com Deus. E é legal porque os devocionais, eles nos levam para a leitura da Bíblia, né? Então isso é incrível. Edilson, vamos para um breve intervalo. Você que está em casa, a gente já volta, não sai daí, tá bom? Voltamos com Vida e Atitude. Hoje estamos aqui com Edilson Freitas. Ele é diretor de Ministérios Pão Diário e veio nos trazer aqui uma aula sobre devocional. Eu estou aprendendo muito porque ele traz assim detalhes ricos de como a gente fazer o nosso devocional dia a dia. Edilson, me fale um pouco sobre a questão do devocional, se ele pode ser feito em só individual, se pode ser feito em grupos, a questão das células. Podem também aproveitar esse momento para fazer um devocional? Muito legal essa pergunta, sabe? Porque às vezes as pessoas pensam que o devocional é só ela no quarto, né? Porque tem um versículo que diz que quando você orar, né, você entra no seu quarto, você tiver que falar algo com Deus, né? É bem importante esse tempo sozinho, porque você tem esse aprendizado diretamente com Deus, né? E os guias devocionais, eles têm essa dinâmica, né? Sempre ele não substitui a Bíblia. A ideia do guia é que você faça com a Bíblia, né? Então você tem aquele momento de reflexão e no final você faça uma oração, até para contar para Deus o que você aprendeu, para que Deus ilumine, ou antes ou depois de fazer aquela leitura, para que o Espírito Santo continue abrindo a sua mente sobre aquele tema. Mas isso que você mencionou sobre células é super legal, né? Você pegar um tema sobre perdão e levar aquela aplicação para aquele grupo. Ou até mesmo em grupos de empresa. Nós temos aqui na Prefeitura de Curitiba grupos, nós temos na PUC com os funcionários, com os alunos, na Unicuritiba, na Unicesumar, diversas faculdades, os próprios jovens alunos, eles separam tempo para ler. Né? Como existem diversos temas, tem essa facilidade. Então hoje vamos discutir sobre raiva.
Então o devocional daquele dia vai estar mencionando de repente que eu estava dirigindo, alguém me deu uma fechada e naquele momento eu fiquei com raiva, fiquei super nervoso e lembrei daquele texto da Bíblia que nós devemos lembrar de Deus, não devemos nos irar, e aquilo tranquilizou meu coração. E de repente você está num grupo e você pergunta, olha, você já sentiu raiva em algum momento? Nossa, todo mundo, né? Quem não? Então, você vai aprender com as experiências dos outros. Olha que legal, você envolve, de repente, um escritor, que é alguém super experiente, que vive na Ásia, e você está aqui no Brasil, na cidade de Curitiba, ou na região metropolitana, em outra cidade, e você está discutindo com pessoas também com diferentes experiências. E isso é super interessante porque se você discute isso numa célula, ou num grupo de executivos, ou com jovens, a experiência de cada um é diferente da outra. É quase que você poderia reescrever vários devocionais, né? Vários textos com aplicação para um devocional. Interessante, Edilson. Então, tem livros para cada idade e assuntos muito atuais, como a gente falou agora há pouco. Então, Clarice, eu até trouxe alguns para te mostrar. Olha só. Ótimo. Esse aqui, por exemplo, é o pão diário, que é o da família, que é esse que normalmente é feito com o pai, com o filho, o esposo e a esposa. Ele é um devocional que fala de temas contemporâneos, desde sofrimento, felicidade, passeio, um passeio de bicicleta, um passeio no parque, uma comida gostosa e tudo sempre com uma aplicação bíblica. Porque o devocional ele sempre vai levar para você fazer através da leitura da Bíblia. Então você nota, por exemplo, que ele tem, logo no primeiro parágrafo, ele tem uma historinha, ele tem um texto bíblico para você ler e depois ele tem uma aplicação bíblica. E ele também tem ali a Bíblia para você ler em um ano. Então ele já é desenhado com uma dinâmica para que aquele texto que você lê da Bíblia tenha a ver com o assunto e de maneira que você discorra de toda a Bíblia durante um ano, se você fizer as leituras que estão assinalados aí. Aí nós temos, por exemplo, para mulheres, o pão diário para mulheres. Olha a capa desse livro, só a capa E o já que chama tem a atenção. ver, qual a diferença do pão diário para o pão diário para mulheres? É super diferente, você sabe que as mulheres, elas são super sensíveis, Sim, elas são verdade. diferentes. Por exemplo, um devocional que está falando sobre intimidade, por exemplo, se é um devocional para a família, vai estar comentando que nós estávamos reunidos num almoço, né, quando eu vi uma pessoa que fazia tempo que eu não via, um irmão meu, e eu dei um abraço gostoso e tal. Então ele é um devocional mais geral. Um devocional para mulheres, ele vai estar dizendo assim, por exemplo, eu estava dirigindo o carro, a escritora, né, e a minha filha atrás, em determinado momento, me disse, mamãe, eu te amo. O meu coração naquele momento quase parou, para mim foi muito forte. Então você nota que as mulheres quando escrevem, elas têm uma percepção diferente. Aí você vai ver a aplicação disso de intimidade, ela vai refletir sobre um texto bíblico que fala do amor de Deus, né, entre uma mãe e um filho, né, entre que a mãe jamais esqueceria de um filho, né, de amamentar um filho, e ainda que ela esquecesse, né, Deus não esqueceria do filho. Então ele faz sempre essa aplicação. Né? Sim, sim, uma linguagem toda especial. Toda inclusive, especial. para a mulher. Aí a gente tem, por exemplo, o pão diário para crianças. Esse daqui é para faixa etária de Olha, que 7 lindo. até 10 anos. Qual é a diferença de um devocional, um guia devocional para criança? É que ele vai ter, ele é desenvolvido por pedagogos, né, por professores de escola dominical, ele tem mais leituras, teólogos, então ele vai sintetizar e passar para aquela criança, por exemplo, um assunto como o bullying, só que ela não vai falar de bullying, ela vai tratar, por exemplo, alguém que está se sentindo isolado, vai ter um desenho para fazer uma atividade, porque ele precisa prender a atenção da criança, ele tem que ser gostoso para fazer esse tempo devocional, ele tem que ser um tempo de desfrutar. Um dos problemas que às vezes as pessoas não fazem é porque não tentaram, ou às vezes porque não usaram a dinâmica correta. Sim. Porque é super legal você parar num dia como hoje, por exemplo, e refletir, por exemplo, sobre mídias sociais, ou refletir sobre o tempo, falar, poxa vida, né, o tempo ele passa, mas o cronos de Deus é diferente no universo, e começar a explicar isso pra gente, é super legal, você fica com aquilo na mente e você vai discutir e passar para outras pessoas. Envolve, é muito envolvente. É envolvente. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para mostrar para vocês materiais lindíssimos.
Oi? Eu estava num restaurante e o garçom chegou para me atender. Ele me perguntou: você está me reconhecendo? Eu olhei para ele e quando ele sorriu, eu falei: ei, você é o Michael! Ele disse: sim, sou eu mesmo. Eu fiquei muito feliz de ver o Michael ali. Ele estava bem mais bonito, por sinal. Aí ele falou assim: olha, eu queria mesmo agradecer a você e agradecer aos seus amigos, porque quando eu vivia nas ruas da cidade, vocês me ajudaram muito e aquela ajuda foi muito importante para mim. E hoje eu estou com a vida transformada, estou trabalhando aqui nesse local e voltei para minha família e estou longe das drogas. Uau, aquilo me deixou tão feliz que eu perdi até a fome, fiquei super emocionada. Mas ele chegou mais pertinho de mim e falou assim: olha, eu preciso te falar mais uma coisa que aconteceu que foi muito importante para mim quando vocês me ajudaram lá naquela época. E eu falei: com certeza foi aquela sopinha quentinha que a gente levava para você, não é? Para minha surpresa, ele falou: olha, a sopa era muito boa e com certeza matava a minha fome, era muito bom. Mas o que fez a diferença para mim foi quando você me chamava pelo meu nome. Eu me sentia o cara. Cada vez que eu ouvia o meu nome era como uma música nos meus ouvidos. E eu pensei: que coisa incrível! O nosso Criador que fez todas as estrelas sabe o nome de cada uma delas. Ele não saberia o meu nome e o seu? É tremendo isso. E Ele nos chama porque somos importantes, nos chama pelo nome para fazer parte do seu livro. Mas agora eu volto para o meu trabalho. Voltamos com Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo é sobre devocional. O que é um devocional? Como fazer um devocional? E estamos aqui conhecendo materiais riquíssimos, lindos, com Edilson Freitas. Edilson, você me mostrou aqui alguns materiais no bloco anterior, belíssimos, né? O pão diário para mulheres e o pão diário Kids, né? No caso, para crianças. E eu vejo que você trouxe mais 2 livros ali. Me conte o que é esse tão lindo de capa verde. Então, essa apresentação aqui, o Tudo para ele tem apresentação em couro, em capa papel, são diferentes opções para a pessoa que quer de acordo com o preço, né, e de acordo com o gosto da pessoa. Mas o conteúdo desse ele é fantástico, né? Esse devocional foi escrito há 100 anos, é um dos devocionais assim, conhecidos pela sua profundidade. Foi escrito por Oswald Chambers. Em português nós publicamos com o nome Tudo para Ele, mas em inglês é My Utmost for His Hires. É o meu mais alto que eu consigo chegar para Deus. Seria o meu tudo para Ele, né, a tradução, mas com uma profundidade incrível, né? Então o escritor, ele marca por isso. Tudo que ele fala é uma profundidade assim, de você perceber que ele estava na comunhão plena com Deus. Então ele vai escrever, por exemplo, sobre aquele momento que Pedro havia negado Jesus e Jesus olha para Pedro, né? E quando eu sempre pensei nisso, né? Como foi para Pedro, né? Porque quando alguém julga, faz algo com você, você olha para ele e fala assim: poxa vida, né? Você me traiu. E Oswald Chambers ele escreve sobre isso, mas numa nova perspectiva, falando que Jesus conhecia todas as coisas. Ele já havia dito que Pedro seria alguém que teria palavras que abençoaria muitas pessoas. Então o olhar que Oswald Chambers fala, que ele imagina, foi um olhar assim: Pedro, ok, fique tranquilo, tem muito pela frente. Porque ele conhecia a frente. Jesus tinha essa questão de sempre olhar para o melhor das pessoas, o potencial das pessoas, o que ele gostaria que as pessoas estivessem fazendo, né? Tanto que quando ele fala com a prostituta que todo mundo queria apedrejar, ele pega e perdoa ela, ele acolhe ela. Né? Quando ele fala com um cobrador de imposto, alguém que era extremamente corrupto, não foi para condenar ele, mas foi para dizer: olha, não faz mais isso, tem algo muito melhor para você. Tanto que esse contato com Cristo vinha com transformação, né? E Oswald Chambers ele trabalha muito
essa relação da história de Deus com a humanidade, que a Bíblia é isso, né? A história de pessoas que caminharam com Sim. Deus. Então, esse é um devocional preciosíssimo, E né? esse é específico mais para homens mesmo, para líderes? Então, nós temos uma edição para mulheres também, mas é mais a questão de capa, porque o conteúdo ele é aplicável tanto para mulher quanto para homem. Tá. Mas ele é recomendado para alguém que já tem um tempo mais com Deus, sabe? Porque ele traz temas mais profundos, ele traz mais texto, uma página completa. E eu diria que ele tem muita sustância, como a gente diz, né? Muito conteúdo denso. Então é indicado para alguém que já conhece mais, já está caminhando um tempo a mais com Deus, né? Que fantástico esse livro. E outro que assim é tremendo é Manhãs e Noites, com Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi o pregador do século XIX, foi um pastor, né? No século XIX, a igreja dele na Inglaterra tinha mais de 12 mil pessoas. Ele escreveu muitos livros, fundou mais de 66 orfanatos e asilos, e assim morreu muito jovem, aos 57 anos de idade, mas ele escreveu muito. E esse devocional em específico, ele é um dos que estourou no Brasil, a gente já vendeu mais de 100 mil cópias nos últimos 3 anos dele, e é incrível porque ele tem um devocional para manhã e um para noite, e os dois super densos. Aí você nota como, quando a pessoa lê algo bom, ela vai gostar e vai continuar e depois vai comprar para outras pessoas. Porque um livro desse de guia do século XIX estar tendo essa explosão a nível de Brasil. Então esse daqui, por exemplo, nós temos jovens, está sendo muito comum entre os jovens. Mulheres gostam, pastores gostam, porque ele tem essa profundidade e é para quem realmente quer caminhar com Deus, né? Só que Charles Spurgeon, ele é um pouco mais remetendo para a vida cristã, para como caminhar com Deus, como servir a Deus. Ele é alguém que ele puxa você para caminhar do lado dele, né? E esse livro ele tem apresentações em capa dura, em capa couro. A gente tenta fazer para que seja algo lindo para a pessoa, porque como ela vai passar um ano com o livro devocional, com um guia desse, vai estar manuseando todos os dias, é bom que seja algo de muita qualidade, né? Porque depois vai estragando, você acaba tendo que comprar outro. E lindo, né? Lindo que a pessoa quer até depois que terminar de ler, guardar para sempre. Pra alguém. Vamos falar sério, um livro desse aqui. Aliás, vamos falar uma coisa, né? todos esses livros aqui, a gente vai querer guardar para sempre. Inclusive, o Pão Diário é um livro, Edilson, que eu já cheguei a dar de presente para várias pessoas e as pessoas falam assim, isso aqui é para toda a vida. É um presente para toda a vida. É para toda a vida. E o que é legal em livro, que eu gosto muito, você pode comprar um livro desse e marcar, inclusive, enquanto você está lendo, para depois você voltar e reler. De repente você marca ali algo sobre relacionamento, marca relacionamento, e daqui a pouco você quer voltar sobre esse tema. Você vai lá, aqui tem aquele devocional, você relê e você tem uma interpretação diferente. Sim. E Clarice, algo legal do devocional, não existe desculpa para não ter um guia, sabe? Essas edições são edições vendidas nas livrarias, edições para você... E não é caro? Não, não é caro, é muito barato. Eu acho assim, livro, eu acho muito barato. Porque assim, eu vou numa churrascaria, você vai pagar para você, às vezes de 25 até 80 reais numa refeição que você faz em um dia. Verdade. Agora, um livro que você vai usar todo ano e que vai transformar sua mente, você vai escolher o mais barato ou aquele que você nem sabe se ele tem um conteúdo relevante só por causa do preço. Livro é qualidade, é você ou saber quem está escrevendo, a editora que está por trás, porque tem algo a zelar, sabe? Assim como Sim. você cuida pelo alimento, você vai comprar na feira, você compra um tomate bonito, um alface melhor para o seu corpo, você não compra estragado uma pocã. Então, quando você vai adquirir um livro, é muito importante você saber a procedência, editora, né? saber o conteúdo, porque existe muita coisa que é publicado que às vezes é só para vender para as pessoas, né? Sim. É visando dinheiro. E quando a gente fala de devocional, se a pessoa que está nos assistindo não quer comprar nenhum devocional na livraria, não tem problema. No site pãodiario.org, todos os dias, à meia-noite, é colocado um devocional novo.
Todos os dias, desde 1956 é publicado o devocional e nós entramos ali desde o ano 2000, ele é colocado na internet. Você também pode se inscrever lá no mesmo site do Pão Diário, escreve o seu e-mail, nós vamos mandar no seu e-mail. E a hora que você for abrir ali à tarde, quando você chega, ou de manhã antes de ver as notícias, você vai ter o devocional no seu e-mail sem custo. E ainda... ele está indo em áudio também, né? E ele está disponível em áudio, né? Agora também tem o Pão Diário em Spotify, que você que tem ali o Spotify, que tem a versão gratuita ou a versão paga, pode ouvir lá. Você tem em rádios, né? Você grava, é a voz do Pão Diário no rádio hoje, mais de 1.200 emissoras que colocam. Você tem em rádios web também que você pode ouvir. Então é algo legal. É algo muito bacana de você começar a olhar de uma maneira diferente, né? E sempre que você ver uma leitura, né, de um devocional, de um livro desse, você trazer para você, trazer uma aplicação para você, né? Porque aí você vai ter um crescimento e vai ser válido para a sua vida também. Sim, e é fácil, né, para a pessoa ter também ali, baixar no seu celular, se ela quiser. Você pode baixar um aplicativo. No próprio celular, o aplicativo, né? Como é que é para a pessoa? Então, você procura, você tem vários aplicativos, tem aqueles pagos que tem notas, você tem os gratuitos, você tem planos de leitura, por exemplo, um plano de leitura para Páscoa, que vai falar só sobre Páscoa, um plano de leitura para o Natal. E você tem outros tipos de devocionais. A gente mencionou aqui os do Pão Diário, mas tem outros devocionais que quando você chega na livraria, você pergunta ali para o atendente, fala, eu queria um devocional para mulheres, eu queria um devocional para crianças, olha, eu queria um devocional para um líder da minha igreja, o que é recomendável? Ah, eu quero um devocional para mim. A pessoa vai perguntar, mas o que você procura? Aí a pessoa vai poder falar, olha, eu queria um mais sobre intimidade com Deus, olha, eu queria um mais sobre andar mais próximo. E sempre a pessoa que está ali na livraria, ela vai saber dar uma informação, né? Ou você pesquisa na internet, devocionais. Aí vai aparecer os diferentes modelos que existem à venda e também vai aparecer portais que os devocionais estão disponíveis. O Pão Diário, por exemplo, nós colocamos os links no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós temos o devocional ali em Libras para surdos. Aliás, nós temos em linguagem dos sinais, né, que o Libras é a linguagem dos sinais brasileira. É, Libras, né? Então são várias ferramentas, né? E eu acho que é só a pessoa começar. E agora e falar, nossa, vou fazer um teste e ver a aplicação para mim. Fazendo, ela vai começar e virar uma rotina para ela. Joia, não tem desculpas para não fazer o seu devocional. Olha aí, como o Edilson falou aqui, tem vários tipos, né, específicos, vários temas. E, Edilson, para a pessoa que quer, então, entrar lá no site do Pão Diário, vamos deixar para o pessoal aqui? Isso, podemos colocar aí embaixo, né, www.pandiario.org. Ali você tem várias informações, tem o devocional do dia e você pode ver devocionais de outros dias também. E também, se você clicar em algum dos materiais para venda, vai estar sites que vendem também a edição impressa. Eu particularmente gosto de várias. Eu gosto de ler na internet todos os dias de manhã, porque eu dou uma checada nas notícias, e eu gosto de ter a versão impressa porque eu gosto de anotar. Eu gosto de, inclusive eu faço do Spurgeon, do Oswald Chambers também, e faço Pão Diário online. Então, porque eu gosto de anotar ali e também serve para até mesmo dar um estudo. De repente, alguém que vem falar sobre um tema, eu vi uma experiência de alguém no devocional, eu posso comentar sobre aquilo, né? Legal. As redes sociais está como Ministérios Pão Diário. O Facebook, o Pão Diário, lá no site você acha o link, mas se você procurar no Facebook Pão Diário Oficial, né, ou no Instagram Pão Diário Oficial, ele vai para o nosso. Por que oficial? Porque tem outras pessoas que na rede delas, elas duplicam, né? Ou elas pegam e colocam a mensagem. O legal é você ir na rede oficial, porque ali todos os dias tem um conteúdo novo, um conteúdo fresco, né? Um pão quentinho, no caso do Pão Diário, né? Que bom, Edilson, muito bom falar com você. Obrigada pelas explicações sobre o devocional. Deus abençoe e parabéns pelo trabalho de Ministérios Pão Diário. Amém, amém. Você vai ver agora um vídeo com 5 passos de como fazer um devocional.
Oi, meu nome é Lucila e eu vim trazer para você uma sugestão com 5 passos de como você pode fazer o seu momento devocional. O primeiro passo é você querer separar um tempo para isso. Do mesmo jeito que você arruma um tempo para escovar os dentes, para almoçar, para lavar o cabelo, porque você sabe que isso é importante para o seu corpo, você também pode e deve separar um tempo para Deus. Separar alguns minutinhos do seu dia é honrar aquele que te deu 24 horas. O segundo passo é você abrir no dia e procurar a passagem ou versículo bíblico que está indicado. E aí você vai ler o texto sobre essa passagem bíblica. O terceiro passo é você começar a meditar e refletir sobre o que você leu. Mas Deus, o que será que isso tem a ver comigo hoje? Será que Deus quer que eu comece a fazer alguma coisa? Ou será que Deus quer que eu pare de fazer alguma coisa? O que será que isso tem a ver comigo? E aí você já vai automaticamente para o quarto passo, que é a oração. Você vai colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ter um discernimento no Espírito Santo do que o Senhor quer da minha vida, qual é a tua vontade para mim com essa mensagem. Então a gente vai finalmente para o quinto passo, que é compartilhar. Você não vai guardar tanta coisa boa para você. Você vai querer dividir com os outros o que você aprendeu. E essa é a ideia, que com o tempo devocional você seja abençoado e que também abençoe os outros. Então não perde mais tempo não. Corre para o lugar secreto, pega a sua Bíblia, seu devocional e começa a derramar o seu coração diante de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai também derramar o coração dele e revelar o coração dele para você. É isso aí. Ficamos por aqui hoje e esperamos você na próxima edição de Vida e Atitude. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo.